Seu marido morreu me devendo 2 milhões. O ar cheirava a lírios murchos quando Victor Montenegro empurrou as portas da igreja. Seu grito cortou o silêncio como uma lâmina. Clara Mendes virou lentamente, os olhos verdes fixos nele. Não chorou, não tremeu, apenas sorriu, aquele sorriso gelado que precede terremotos. As velas tremeluziam nas paredes de mármore, cera quente pingando em poças irregulares. O incenso misturava-se ao perfume de rosas brancas empilhadas ao redor do caixão fechado. Clara sentia o suor gelado escorrendo pela nuca, o vestido preto de algodão simples colando a pele, enquanto os presentes exibiam ternos italianos e joias discretas. Ao seu lado, Lúcia cobria a boca com as mãos trêmulas, sussurrando orações apressadas que ninguém ouvia. Mas Clara não estava ali apenas para enterrar Eduardo. Nas últimas 48 horas, descobrira a verdade. Abriu a bolsa de couro gasto e tirou um pendrive prateado. Ergueu-o acima da cabeça como quem ergue uma arma. Você quer falar de dívidas, Victor? Sua voz ecoou firme pela nave. A multidão prendeu a respiração. Padre Antônio apertava o crucifixo contra o peito, suando frio, porque escândalos em sua igreja manchavam décadas de reputação. Lúcia torcia o lenço bordado até quase rasgá-lo, porque precisava daquele seguro de vida para salvar a clínica que afundava em dívidas. Rafael, o filho de 32 anos, cerrava os punhos brancos de tensão, porque amava o pai morto, mas odiava mentiras mais do que amava lembranças. Todos tinham algo a perder. Todos olhavam para Clara. Mas essa história não começou naquele velório tenso. Começou 9 anos antes, em uma feira de vinhos, onde Clara assinou seu destino em guardanapos de linho. 6 meses atrás, quando Eduardo caiu de um iate em alto mar e desapareceu sem deixar corpo. E 48 horas atrás, quando ela abriu o laptop dele e descobriu que confiança mata mais que traição. Se inscreva agora e ative o sininho. Toda semana conto histórias reais de mulheres que viraram o jogo. Não perca nenhuma. Sua transformação pode começar aqui. Para entender como Clara projetaria aqueles e-mails no telão da igreja, como faria Victor correr sob vaias e flashes de celulares, você precisa conhecer 3 histórias. A história de 9 anos atrás, quando ela confiou demais. A história de 6 meses antes, quando perdeu tudo. E a história de 2 noites atrás, quando decidiu que verdade valia mais que paz. Tudo começou em uma noite chuvosa de abril, em 2017. 9 anos atrás, Clara acordava todos os dias às 6 da manhã. A casa nos subúrbios de São Paulo era modesta, mas tinha um jardim de hortênsias que ela mesma cultivava com paciência de quem planta futuros. Aos 49 anos, seus cabelos grisalhos caíam em ondas naturais até os ombros. Seus olhos verdes viam além das máscaras que as pessoas usavam. As mãos calejadas denunciavam anos cozinhando para a família, lavando louças, construindo um lar com as próprias unhas. Vestia sempre tons pastéis, saias fluidas que escondiam as curvas suaves da maturidade, mas carregava uma elegância que dinheiro não compra. Os vizinhos a chamavam de a Santa Clara. Ela doava sopas aos moradores de rua toda sexta-feira. Mediava brigas de casais na vizinhança. Sua lealdade era lendária, nunca abandonava quem amava, mesmo quando deveria. Mas esse traço tinha um gêmeo sombrio, confiança cega. Uma ingenuidade perigosa que a fazia ignorar sinais de alerta como quem ignora fumaça antes do fogo. Já havia perdoado parceiros anteriores por noites desaparecidas, por mentiras pequenas que se tornavam grandes. Aos 20 anos, perdera os pais em um acidente de carro. Ficou sozinha com uma mala velha e dívidas que devoravam seu futuro. Ninguém a ajudou, ninguém ficou. Ela ergueu muros emocionais tão altos que nem ela mesma conseguia escalá-los. Nunca mais dependo de ninguém, jurou enquanto pagava a última conta do enterro. Mas solidão dói mais que medo.
quando conheceu Eduardo, viu nele o porto seguro que nunca teve. Seu sonho era ridículo para quem havia. Uma mala vermelha vintage, comprada em uma viagem a Lisboa 30 anos antes. Estava guardada no fundo do armário, embaixo de cobertores que cheiravam a naftalina. Dentro, passagens aéreas que nunca usou, mapas dobrados de lugares que nunca visitou. Clara tocava a alça gasta às vezes, sozinha, e sussurrava: um dia. Mas esse dia nunca chegava. Sempre havia uma razão: trabalho, casamento, responsabilidades. A mala era seu símbolo de liberdade negada. Foi em uma feira de vinhos no Jockey Club que tudo mudou. Clara esbarrou em um homem de barba grisalha impecável. Ele tinha 45 anos, olhos castanhos que pareciam guardar segredos interessantes. Segurava 2 taças de Malbec. Desculpe, senhora, disse sorrindo, mas você parece precisar brindar a vida. Ela riu pela primeira vez em meses. Aquele riso solto, sem cálculo, que só sai quando a alma baixa a guarda. Conversaram por horas. Ele falou de importações, de viagens à Argentina, de como construiu uma empresa do zero. Ela falou de hortênsias e sonhos engavetados. A conexão foi instantânea, elétrica, assustadora. Clara, você é como um vinho envelhecido, Eduardo disse, inclinando-se sobre a mesa. Profunda, com notas que surpreendem a cada gole. Ela revirou os olhos. Não me venha com metáforas baratas de empresário. Reconheço conversa fiada há quilômetros. Mas estava sorrindo. E se eu provar que sou sério? Jante comigo amanhã. Por que eu? Mulheres mais jovens caem aos seus pés. Porque você tem alma, não botox. Verdade, não fachada. Silêncio. Clara estudou o rosto dele procurando mentira. Não encontrou. Está bem, mas se mentir, eu desapareço. Prometo transparência total. Ele estendeu a mão. Ela apertou. 3 meses depois, em uma noite morna de julho, fizeram uma promessa. Estavam deitados na cama dele, janela aberta deixando entrar o som da chuva. Se um dia a empresa precisar, Clara sussurrou, eu assino o que for necessário. Confio em você. Eduardo a beijou como quem sela pacto sagrado. Nunca vou te decepcionar. Palavras que mais tarde se transformariam em correntes. A empresa Montenegro em Associados ocupava 3 andares de um prédio envidraçado na Avenida Paulista. Clara pisou ali pela primeira vez e sentiu o cheiro de dinheiro. Café importado nas máquinas italianas, couro legítimo nos sofás do lobby, o burburinho de vozes confiantes, o clique rítmico de saltos altos em piso de mármore, telefones tocando em harmonia corporativa. Tudo ali gritava sucesso. A hierarquia era clara como cristal. Victor Montenegro, o sócio, fechava negócios com a sutileza de um tubarão. Eduardo encantava clientes com carisma e sorrisos calculados. Clara? Ela recebia visitas, oferecia café, sorria nos lugares certos. Uma peça decorativa no tabuleiro deles. As regras daquele mundo eram simples e cruéis. Lealdade acima de tudo. Segredos são moeda de poder. Nunca questione os números. Confie nos sócios. Clara não se encaixava. Era outsider demais, caseira demais, honesta demais para aquele ambiente onde cada aperto de mão escondia uma faca. Mas tolerava, por amor. Aqui confiança é rara, sussurrava para si mesma, inalando o perfume caro que impregnava o ar-condicionado. Os sinais começaram sutis. Uma noite, Clara acordou com sede, desceu para a cozinha e viu luz acesa no escritório. Eduardo estava sentado diante do computador, dedos voando sobre o teclado, deletando e-mails em massa. A luz azulada da tela iluminava seu rosto tenso. Ele não percebeu que ela estava ali, parada na porta, observando. Clara decidiu não perguntar. Confiança não questiona. Confiança acredita. Voltou para a cama com o coração apertado. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho. E deixa um like se está torcendo pela Clara. Semanas depois, Vitor ligou às 2 da manhã. Clara atendeu o telefone da mesa de cabeceira. Edu, os números não batem. Você precisa cobrir isso até segunda. A voz dele era urgente, quase desesperada. Eduardo saiu da cama, foi para o corredor. Clara ouviu fragmentos. Eu resolvo. Confia em mim. Ninguém vai descobrir. Quando ele voltou, ela fingiu dormir. Mas não dormiu. Passou a noite olhando o teto, contando rachaduras, sentindo o primeiro fio de medo enroscar-se em seu estômago. A última cena de paz aconteceu em um sábado de dezembro. Eles jantaram à beira da piscina. Velas flutuavam na água, jasmins perfumavam o ar morno. Eduardo preparou massas, abriu vinho chileno, colocou música suave. A nós, Clara brindou, para sempre. Ele segurou a mão dela com força estranha, quase desesperada. Para sempre. Mas havia sombra em seus olhos, algo não dito pairando entre eles como fumaça invisível. Riram, conversaram sobre reformar a casa, planejaram viagem ao litoral. Mas Clara sentiu. Aquele jantar tinha gosto de despedida. Foi justamente essa confiança cega, essa lealdade incondicional, essa promessa de assinar qualquer papel que levaria Clara, 6 meses depois, a tomar a decisão mais perigosa de sua vida. 6 meses antes do velório, em uma noite de tempestade violenta, o iate Aurora afundou em alto mar. Eduardo estava sozinho, ou pelo menos era o que diziam os relatórios oficiais. Ventos de 60 quilômetros por hora, ondas de 5 metros, visibilidade zero. A guarda costeira encontrou destroços flutuando a 20 milhas da costa, pedaços de fibra de vidro branca, uma boia salva-vidas intacta, garrafas de champanhe boiando como mensagens sem remetente, mas nenhum corpo. Eduardo Mendes foi oficialmente declarado morto por afogamento presumido. Clara recebeu a notícia por telefone às 6 da manhã, ainda de camisola. O peito dela apertou como se uma garra de ferro estivesse esmagando costelas uma por uma. As lágrimas vieram quentes, queimando a pele do rosto como ácido, deixando rastros de sal e desespero. Unhas cravaram nas palmas das próprias mãos até perfurar a pele e trazer sangue. Um grito primal rasgou sua garganta, som animal que ela nem sabia que existia dentro dela, ecoando pelas paredes vazias da casa que de repente parecia grande demais. Caiu de joelhos no chão frio da cozinha, cerâmica gelada contra a pele nua das pernas, corpo tremendo violento em espasmos incontroláveis. Rafael chegou correndo, a encontrou assim, quebrada em pedaços no chão. Segurou a mãe nos braços enquanto ela repetia sem parar. Ele foi, ele me deixou, ele foi embora. O funeral provisório aconteceu uma semana depois, caixão vazio, porque não havia corpo para enterrar. A igreja estava meio cheia, pessoas de terno preto murmurando condolências vazias. Foi ali que Victor apareceu pela primeira vez desde o acidente. Entrou pela porta lateral, não pela principal, como se quisesse evitar a tensão desnecessária. Caminhou direto até Clara, que estava sentada no primeiro banco ao lado de Rafael e Lúcia. Não ofereceu abraço. Não ofereceu pêsames. Jogou uma pasta de documentos em cima do banco de madeira com estrondo seco, que fez várias cabeças virarem. Ele me devia tudo, Clara. 2 milhões em contratos não pagos, investimentos que nunca retornaram, promessas que viraram pó. A voz de Vitor era fria como gelo, sem traço de compaixão ou empatia. Você era casada com ele, assinava os papéis, é corresponsável legalmente. Vai assumir as dívidas ou prefere que eu tome tudo que vocês têm? Atirou os papéis na direção dela. Contratos, recibos, planilhas cheias de números vermelhos que sangravam das páginas.
No fundo da igreja, pescadores que haviam ajudado no resgate balançavam as cabeças em desaprovação silenciosa. Rafael levantou-se bruscamente, punhos cerrados, pronto para partir para cima de Victor. Lúcia puxou o sobrinho de volta, sussurrando baixo: "Não aqui, não agora." Mas seus olhos diziam outra coisa. "Isso não está certo, nada disso está certo." Clara não chorou naquele momento. As lágrimas secaram instantaneamente, substituídas por algo mais duro e frio. Pegou os documentos com mãos que não tremiam mais. Folheou página por página, reconhecendo sua própria assinatura em lugares que não se lembrava de ter assinado. Contratos de empréstimos, garantias bancárias, aval em negócios que nunca ouvira mencionar. "Eu preciso de tempo para revisar isso", disse com voz firme que surpreendeu até ela mesma. "Você tem 30 dias. Depois disso, entro com o processo e tomo tudo. A casa, o carro, até as panelas da cozinha. Eduardo me destruiu. Agora é sua vez de pagar." Victor deu as costas e saiu da igreja sem olhar para trás, deixando rastro de silêncio constrangido e olhares julgadores. Naquela noite, sozinha no escritório de Eduardo, Clara tomou a primeira decisão. Não ia simplesmente aceitar. Não ia assinar mais nada sem entender exatamente o que estava acontecendo. Contratou um advogado discreto, Dr. Henrique, recomendado por uma amiga da igreja. Pagou usando o dinheiro da poupança de emergência que mantinha em conta separada. Recusou assinar qualquer papel que Victor enviasse. Cada ligação dele era ignorada. Cada e-mail deletado sem ler. Mas dúvida começou a crescer como erva daninha em jardim abandonado. E se tudo fosse verdade? E se Eduardo realmente tivesse escondido dívidas monumentais dela? A mente de Clara trabalhava sem parar, processando possibilidades terríveis. E se a queda do iate não foi acidente? Pensou uma noite, deitada na cama vazia que ainda cheirava ao perfume dele. Não, Eduardo me amava. Ele jamais fingiria a própria morte. Jamais me deixaria assim. Mas a dúvida já tinha plantado raízes profundas. Aquele olhar no último jantar, ele sabia que algo ia acontecer. Ele estava se despedindo. Balançou a cabeça violentamente, tentando expulsar pensamentos traidores. Preciso de provas concretas antes de enlouquecer completamente. 2 semanas depois do funeral vazio, Clara reuniu coragem e foi até o escritório da Montenegro em Associados. Entrou usando a chave que ainda tinha. Subiu no elevador espelhado, onde viu sua própria imagem cansada e envelhecida, 10 anos em 2 semanas. Bateu na porta da sala de Victor sem avisar. Ele estava ao telefone, paletó jogado na cadeira, mangas da camisa branca arregaçadas. Desligou quando a viu entrar. Vim exigir explicações detalhadas sobre essa dívida inventada. Clara colocou a pasta em cima da mesa de mogno dele, braços cruzados em postura defensiva. Quero ver livros contábeis. Quero falar com o contador. Quero cada centavo justificado antes de assinar qualquer coisa. Victor riu. Não foi risada de humor, mas de desprezo puro. Abriu uma gaveta e tirou outra pasta, ainda mais grossa. Está tudo aqui. Contratos legais registrados em cartório, com sua assinatura autenticada. Reconhece? Espalhou documentos pela mesa como quem joga cartas de baralho marcado. E ali estava, sua assinatura, repetida, dezenas de vezes, em contratos que nunca leu, em garantias que nunca entendeu. Você assinava tudo que o Eduardo pedia, não assinava? Esposa obediente, confiante, idiota. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Pegou um dos contratos com mãos trêmulas. A data. 3 anos atrás. Ela realmente tinha assinado. Lembrava vagamente. Eduardo pedindo: só uma assinatura rápida, amor. Burocracia da empresa. Ela confiou. Não leu. Não questionou.
Mesmo que eu tenha assinado, prove que o dinheiro realmente foi usado conforme o contrato especifica. Prove que não houve desvio. Ela devolveu o olhar dele sem desviar, recusando-se a demonstrar o pânico que crescia. Você tem 30 dias virando 26. Até lá, espero pagamento integral ou acordo de transferência de bens. Caso contrário, os tribunais decidem. E garanto que não será a seu favor. Victor pegou o telefone novamente, ignorando-a como se ela já tivesse saído. Clara saiu daquele escritório com pernas bambas, mas determinação de aço. No estacionamento, sentada dentro do carro com portas trancadas, ligou para Dr. Henrique. Ele congelou minhas contas. O advogado informou antes mesmo que ela perguntasse. Conseguiu liminar alegando risco de fuga de capitais. Você não tem acesso a nada que esteja em nome conjunto. A casa? Clara perguntou, voz quebrando finalmente. Em nome da empresa, tecnicamente. Eduardo usou como garantia em um dos empréstimos. Sinto muito, Clara. Ela desligou e gritou dentro do carro vazio. Socou o volante até as mãos doerem. Depois chorou. Não lágrimas delicadas, mas soluços violentos que sacudiam o corpo inteiro, deixando-a exausta e oca. Rafael apareceu meia hora depois, seguindo o rastreador do celular dela. Bateu no vidro. Mãe, abre, vamos para casa. Quando ela destravou a porta, ele entrou no banco do passageiro e a abraçou. Mãe, fuja disso tudo. Vamos embora. Vende o que der, pega o que puder e desaparece. Começa de novo longe daqui. Esse Victor é perigoso. Não vou fugir. Clara limpou o rosto com as costas da mão. Seu pai não criou covarde. Meu pai criou viúva endividada. Rafael retrucou com amargura que cortou fundo. Deixa eu te ajudar. Deixa eu lutar isso com você. Lúcia ligou naquela noite, oferecendo ajuda financeira que Clara sabia que a cunhada não tinha. Posso emprestar 10 mil? É tudo que tenho na poupança. Sei que é pouco, mas... Guarda seu dinheiro, Lúcia. Você tem a clínica para manter. Eu resolvo isso sozinha. Clara desligou antes que a emoção voltasse a dominar. Foi mexendo em caixas antigas do escritório de Eduardo que ela encontrou o primeiro fio solto na tapeçaria de mentiras. Um pendrive esquecido no fundo de uma gaveta trancada, cuja chave estava colada embaixo da mesa com fita adesiva. Clara conectou no laptop velho que Eduardo usava antes de comprar o novo. Arquivos apareceram, e-mails antigos. Um em particular chamou atenção. Remetente, Victor Montenegro. Assunto, desvio Cayman. Data, 2 anos atrás. Edu, transferi os 300 mil para offshore conforme combinado. Quando dividimos? Não posso segurar isso sozinho muito tempo. Clara releu 3 vezes. Desvio, offshore, dividir. Então ambos estavam roubando. Eduardo e Vitor juntos. Imprimiu o e-mail. Fotografou com o celular. Enviou cópia para o próprio e-mail em 3 contas diferentes. Evidência. Pequena, mas real. No dia seguinte, a bomba explodiu publicamente. Vitor entrou com processo formal. Jornais locais noticiaram. Viúva inadimplente de empresário afogado responde por dívidas milionárias. A manchete estava na primeira página do caderno de economia. Foto antiga de Clara sorrindo em evento da empresa, ao lado de Eduardo, ambos parecendo casal perfeito e feliz. A reportagem pintava-a como cúmplice, ou no mínimo, negligente. O telefone não parou de tocar. Jornalistas querendo entrevista, curiosos querendo fofoca. Clara desligou o fixo da tomada, trancou-se em casa, mas não ficou parada. Continuou investigando. Descobriu que Victor tinha gravado ligação dela, pedindo mais tempo para revisar os contratos, editando de forma que parecesse admissão de culpa. Ele estava construindo caso sólido contra ela, tijolo por tijolo. Rafael não aguentou. Pegou o áudio original que Clara tinha salvado, aquele onde Vitor ameaçava claramente tomar tudo, e postou nas redes sociais. Minha mãe está sendo perseguida por sócio corrupto do meu pai.
Ouçam a verdade. O vídeo viralizou em 48 horas. Comentários aos milhares. Hashtag Justiça para Clara Trending, em São Paulo. Apoio massivo de desconhecidos. Mas também ódio. Ela sabia e se faz de vítima. Mulher de empresário sempre sabe. Teatro barato. Lúcia ligou desesperada às 3 da manhã. Rafael não deveria ter feito isso. Agora o Vitor vai processar vocês por difamação também. E isso só vai piorar tudo. Estava chorando, voz embargada de pânico real. Dr. Henrique confirmou o medo dela. Vazar prova antes do julgamento enfraquece nosso caso legalmente. Victor já entrou com processo por danos morais. Estamos lutando em 2 frentes agora. Padre Antônio apareceu na casa de Clara sem avisar, trazendo sopa caseira e rosário. A igreja está orando por você. Não está sozinha nessa guerra. Sentou-se na sala, recusando-se a ir embora até ela comer pelo menos uma tigela. Às vezes, Deus permite tempestades para revelar quem realmente somos por dentro. Mas a revelação que mudaria tudo chegou em uma terça-feira comum. Clara estava revisando documentos do seguro de vida de Eduardo quando percebeu. O pagamento não havia sido liberado. Motivo: suspeita de fraude. A seguradora estava investigando. Corpo nunca encontrado em circunstâncias suspeitas. Um investigador particular, contratado pela própria seguradora, deixou o cartão na caixa de correio dela. Preciso falar com a senhora. Tenho informações importantes. Encontraram-se em um café discreto no centro. O investigador, homem de 50 anos com pasta de couro gasta, foi direto ao ponto. Senhora Mendes, e se seu marido estiver vivo? E se a queda foi encenada? Já vi casos assim. Dívidas grandes, seguro de vida maior ainda, morte conveniente sem corpo. O mundo de Clara girou. Impossível. Eu conhecia meu marido. Conhecia? O investigador abriu a pasta. Fotos. Eduardo em um bar 3 dias antes do acidente, conversando acaloradamente com Victor. Ambos pareciam estar discutindo. Testemunhas dizem que brigaram. Algo sobre dinheiro e traição. Clara pegou as fotos com mãos trêmulas. Memória súbita. Eduardo sussurrando no iate, semana antes da tempestade, enquanto ela fingia dormir. Perdão, amor. Perdão por tudo. Na época, ela pensou que fosse sonho. Agora, a memória ganhava peso sinistro de confissão antecipada. Rafael vazou essa informação também. Postou nas redes. Seguradora investiga a morte do meu pai como possível fraude. E se Victor souber mais do que diz? E se houver assassinato? A internet explodiu. Teorias conspiracionais, comentários inflamados. Programa de TV local convidou Clara para entrevista. Ela recusou. Padre Antônio visitou novamente. Cuidado, Clara. Exposição pública pode ser faca de 2 gumes. Victor tem poder, conexões, dinheiro para contratar os melhores advogados. Mas havia algo mais nos olhos do padre. Medo real. Homens como ele não perdem sem lutar sujo. Lúcia apareceu na porta, rosto inchado de tanto chorar. Clara, preciso te contar algo que deveria ter dito há anos. Sentaram-se na cozinha. Café quente fumegando em xícaras rachadas. Victor me chantageava. Há 5 anos. Pago juros absurdos para ele manter segredo sobre erro médico que cometi. Um paciente quase morreu por minha negligência. Victor descobriu, ofereceu ajuda e desde então estou presa. Cobriu o rosto com as mãos. Ele usa dívidas para controlar pessoas. Eduardo descobriu. Por isso brigaram. Por isso seu marido morreu, Clara, porque ia expor tudo. A verdade começava a se formar como quebra-cabeça macabro, peças espalhadas finalmente encontrando lugares. Eduardo não estava roubando com Victor. Eduardo descobriu que Victor roubava sozinho, usando a empresa como fachada. Quis confrontar. Talvez ameaçou polícia. E Victor eliminou o problema da forma mais definitiva possível. Clara sentiu algo mudar dentro dela. Não era mais medo,
era fúria fria, calculada, letal. Ele vai pagar por Eduardo, por você, por todas nós. Mas o que Clara não sabia ainda era que Victor já estava preparando o golpe final. E em 72 horas, no velório oficial que finalmente seria realizado, tudo desmoronaria antes que ela pudesse agir. Ou assim, Victor acreditava. Rafael não conseguia dormir. As palavras da tia ecoavam como sino quebrado na cabeça dele. Victor chantageando Lúcia por 5 anos. Seu pai descobrindo e morrendo por causa disso. A raiva queimava como ácido no estômago. Na manhã seguinte, sem avisar Clara, foi até a clínica de Lúcia. Encontrou-a no consultório vazio, organizando prontuários com mãos trêmulas. Tia, preciso ver os documentos. Tudo que você tem sobre o Victor. Lúcia hesitou. Olhos vermelhos de noite sem sono. Rafael, isso é perigoso. Ele tem advogados, tem... Eu não ligo, mostra. Ela trancou a porta do consultório e abriu o cofre escondido atrás de um quadro de formatura. Dentro, uma pasta parda cheia de papéis amarelados pelo tempo. Contratos de empréstimo com juros de agiotagem, ameaças escritas à mão, fotos comprometedoras de Lúcia saindo de um hotel com paciente casado, tiradas por investigador particular contratado por Victor. Ele disse que mandaria para o Conselho de Medicina se eu não pagasse. Perdi a conta de quanto já dei. 50 mil, 100 mil. Virei escrava. Rafael fotografou cada página com o celular. Maxilar contraído de ódio. Isso é extorsão. Crime federal. Ele vai pagar por isso também. Mas Lúcia segurou o braço do sobrinho com força desesperada. Se você expor, minha carreira acaba. O erro médico foi real, Rafael. Um homem quase morreu porque eu estava exausta e prescrevi dosagem errada. Mereço punição. Você merece justiça, não chantagem eterna. Deixa eu cuidar disso. Rafael saiu da clínica com munição nova. Victor não estava apenas destruindo Clara. Estava destruindo a família inteira, peça por peça, usando dívidas e segredos como cordas para enforcar lentamente. Clara passou a noite seguinte olhando álbuns de fotos antigas que não abria há anos. Seu rosto aos 20 anos, magro demais, olhos grandes demais, ainda carregando o luto fresco dos pais. A lembrança voltou com clareza brutal, como se tivesse acontecido ontem e não 3 décadas atrás. A noite do acidente. Ela estava esperando os pais voltarem do teatro, sentada na janela do apartamento minúsculo que dividiam. Chuva torrencial lavando as ruas. 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã. O telefone finalmente tocou, mas não era a voz deles. Senhorita Clara Rodrigues, aqui é da Polícia Militar. Precisa vir ao Hospital São Camilo imediatamente. Houve um acidente. O táxi pareceu demorar eternidade. Quando chegou, médico jovem com um jaleco manchado de sangue já estava esperando com a sentença de morte. Lamento informar. Impacto frontal, instantâneo. Não sofreram. Mentira piedosa que não aqueceu o frio que se instalou em seus ossos. Nos dias seguintes, investigando papéis para o enterro, descobriu a verdade que ninguém teve coragem de contar. Seu pai tinha dívidas de jogo. Apostava compulsivamente em cavalos, em cartas, em qualquer coisa que prometesse dinheiro rápido. Escondeu da esposa por anos. Quando o carro bateu, estavam voltando não do teatro, mas de cassino clandestino, onde ele havia perdido o último centavo. Sua mãe morreu sem saber quem o homem ao lado realmente era. Clara jurou naquele dia, ajoelhada em chão de hospital, que jamais seria a mulher que não sabia. Jamais viveria na ignorância confortável que matou sua mãe. E ainda assim, 3 décadas depois, casou com Eduardo e repetiu exatamente o mesmo padrão. Assinando papéis sem ler, confiando cegamente, fechando os olhos para sinais evidentes. Eu sou igual à minha mãe, sussurrou para o quarto vazio, voz quebrando em 1000 pedaços.
Passei 9 anos dormindo ao lado de mentiras empilhadas como tijolos. Eduardo ria de mim? Contava para Victor sobre a esposa idiota que assinava tudo? Eu era piada corporativa? Pegou a mala vermelha do armário, colocou-a sobre a cama, abriu lentamente. As passagens para Marrakech estavam ali, compradas com o primeiro salário digno que ganhou aos 25 anos. Nunca usou, sempre havia desculpa. Sempre havia alguém precisando dela mais do que ela precisava de si mesma. Algumas mulheres nascem para serem enganadas, disse para o reflexo no espelho, lágrimas escorrendo silenciosas. Eu sou uma delas. Rafael encontrou a mãe assim, sentada na cama cercada de fotos antigas e passagens vencidas. Sentou-se ao lado dela sem falar. Depois de longo silêncio, disse baixo: Você não é idiota, mãe, é humana. Papai é que era monstro. Clara balançou a cabeça. Não fala assim do seu pai. Por quê? Porque morreu. Morte não transforma pessoas ruins em santas. Ele te usou. Usou a tia Lúcia. Provavelmente usou dezenas de pessoas. E o Vitor é igual. Aprenderam juntos. Ou o Vitor corrompeu seu pai. Ou eram dois predadores que se encontraram. Rafael pegou a mão da mãe. Você não merecia isso. Merecia homem que valorizasse sua lealdade, não que explorasse ela. Mas agora você tem escolha. Afundar na culpa ou levantar e lutar. Clara limpou as lágrimas com as costas da mão. Você tem razão. Chega de luto, chega de culpa. Agora é guerra. Victor Montenegro sentava sozinho no apartamento de 2 quartos que alugava em bairro distante do escritório. Ironia amarga. Construiu império imobiliário, mas não tinha casa própria. Tudo estava no nome da empresa, da offshore, de Laranjas. Abriu gaveta da escrivaninha velha e tirou foto desbotada. Ele e a ex-esposa, Mariana, em dia de casamento, 20 anos atrás. Ela morrera de câncer 8 anos depois. Durante o tratamento caríssimo, Victor pediu ajuda a Eduardo. Somos sócios, irmãos de batalha. Empresta o dinheiro, eu pago em 6 meses. Eduardo emprestou, mas cobrou juros. Juros altos. Negócio é negócio, Victor. Família não paga minhas contas. Quando Mariana morreu, Victor devia 300 mil. Eduardo levou a casa deles como pagamento. A casa onde Mariana tinha vivido, onde sonharam ter filhos, onde ela morreu no quarto de casal que Victor não conseguiu mais pisar. Ele destruiu minha vida quando eu mais precisava. Victor sussurrou para a foto. Sorriu no meu rosto e me arrancou a última coisa que importava. Essa dívida que Clara vai pagar é mentira, eu sei, mas ele me devia muito mais que dinheiro, me devia humanidade. Flashback de 5 anos atrás mostrou a virada. Victor descobriu por acidente que Eduardo desviava dinheiro da empresa. Fundos de clientes sendo redirecionados para offshores pessoais. Confrontou o sócio no escritório vazio depois do expediente. Você está roubando há anos e eu vou à polícia. Eduardo riu, aquela risada solta e confiante de quem sabe que tem cartas melhores. Vai? Com que prova? Todos os papéis têm sua assinatura também, Victor. Sou inteligente assim. Se eu caio, você cai junto. Até mais fundo, porque sou o carismático. Você é o carrasco. Adivinha quem o júri vai odiar mais? Victor percebeu que estava preso, cúmplice forçado de crimes que não cometeu. Então, mudou de estratégia. Se não podia derrubar Eduardo, controlaria as pessoas ao redor dele. Lúcia foi primeira, depois outros. Teceu teia de controle usando os mesmos métodos que Eduardo usou nele. Dívidas e medo. Mas agora, olhando a foto de Mariana, Victor sentia algo diferente. Cansaço. Isso não traz você de volta, disse para o rosto sorridente na fotografia. Destruir a viúva dele não paga o que perdi, mas também não consigo parar, porque se parar, admito que Mariana morreu sem justiça, e eu não aguento essa verdade. Guardou a foto, voltou ao computador. Continuou planejando a destruição de Clara,
mesmo sabendo que não traria paz. A mídia explodiu nos dias seguintes. Programas de rádio debatiam o caso, blogueiras faziam threads intermináveis. Clara Mendes, vítima ou cúmplice? Opiniões divididas cortavam a internet como navalhas. Mulheres da idade dela sabem exatamente o que os maridos fazem. Fingir inocência é insulto. Outro comentário. Sociedade sempre culpa a esposa. Homem rouba, mas mulher paga. Reportagem especial na TV mostrou entrevistas com vizinhos. Ela sempre foi boa pessoa, nunca vi malícia. Mas também vivia bem demais para não saber de onde vinha o dinheiro. Clara foi abordada por jornalista na porta de casa, câmera na cara, microfone enfiado no espaço pessoal. Senhora Mendes, comentários sobre as acusações? Ela empurrou a câmera, entrou em casa, bateu a porta. O vídeo viralizou. Viúva agressiva recusa responder. Editaram de forma que parecesse culpada fugindo de verdade. Cliente da pequena loja de bolos que Clara mantinha online cancelou encomenda grande para casamento. Não quero associar meu dia feliz com essa polêmica toda. Desculpa. Outros seguiram. Mensagens privadas no Instagram transbordavam ódio. Golpista. Viúva interesseira. Vai pagar, vaca. Clara parou de abrir redes sociais. Parou de atender telefone. Instalou câmeras na casa porque vizinhos começaram a olhar diferente. Rafael trouxe fechadura nova. Instalou alarme. Ódio na internet vaza para o mundo real, mãe. Precisamos tomar cuidado. Padre Antônio publicou carta aberta em defesa dela no site da paróquia. Conheço Clara há 15 anos. Seu caráter é imaculado. Julgar sem conhecer é pecado moderno que nossa geração domina com maestria vergonhosa. Ajudou, mas não apagou o fogo. Doutor Henrique ligou com notícia devastadora. Clara, Vitor forjou testamento. Documento apareceu alegando que Eduardo deixou tudo para quitar dívidas com ele. A assinatura parece perfeita. Perito grafológico da parte dele confirmou autenticidade. Clara sentou-se pesadamente. Como isso é possível? Eduardo não deixaria testamento me excluindo? Falsificação profissional. Ou... O advogado hesitou. Ou ele realmente fez isso antes de morrer? A possibilidade cortou como vidro. Preciso de contraprova. Perícia independente. Vai custar 20 mil. Você tem? Silêncio. Eu consigo. Mentiu Clara. Não tinha, mas encontraria forma. Rafael sugeriu vender joias, móveis, tudo. Junta o dinheiro, faz a perícia, prova que é falso. Lúcia ofereceu novamente os 10 mil que tinha. Desta vez, Clara aceitou. Orgulho não pagava advogado, mas ainda faltavam 10 mil. Pensou em pegar empréstimo, mas bancos já tinham bloqueado o crédito dela. Vitor tinha dedos em todos os lugares. Na terça-feira seguinte, Clara tentou acessar o cofre físico da empresa, onde sabia que Eduardo guardava documentos originais. Usou código que ele achava que ela não sabia. Mas Victor tinha mudado as fechaduras. Alarme disparou estridente. Seguranças apareceram em segundos, a pegaram pelo braço, arrastaram para fora. Invasão de propriedade privada, senhora. Polícia será chamada. Victor apareceu na recepção, sorrindo vitorioso. Clara, Clara, desespero não fica bem em você. Mas entendo. Quando criminosos são encurralados, fazem besteiras. Você mudou o testamento. Você falsificou. Prove. Ele sussurrou perto demais do rosto dela. Ah, espera. Você não pode. Porque não tem dinheiro para perícia, porque eu controlei tudo. Checkmate. Ela cuspiu nos sapatos dele. Ato infantil e inútil, mas satisfatório. Isso é agressão. Testemunhas viram. Vitor puxou o celular. Vou pedir sua prisão preventiva. Invasão e agressão. 2 crimes em um dia. Parabéns. Clara saiu dali certa de que tinha perdido. Sentou no carro, mãos tremendo demais para colocar chave na ignição. Acabou. Ele ganhou.
Vou ser presa, perder tudo, e Rafael vai ficar sozinho pagando dívidas que não são dele. A escuridão era completa, sem fresta de luz, até que o telefone vibrou. Número desconhecido. Ela quase ignorou, mas atendeu. Clara Mendes, voz feminina, jovem, nervosa. Sim, quem é? Meu nome é Marina Costa. Fui funcionária da Montenegro em Associados até Victor me demitir há 3 meses. Eu sei coisas que podem destruir ele, e quero ajudar. Encontraram-se em padaria discreta em bairro que nenhuma das duas frequentava. Marina tinha 45 anos, cabelos curtos tingidos de loiro, olhos azuis cansados. Colocou o pendrive prateado sobre a mesa de fórmica riscada. Aqui está tudo, e-mails que Victor não sabe que copiei antes de ser demitida. Gravações de ligações que fiz quando suspeitei que algo estava errado. Conversas entre ele e Eduardo nos últimos 2 anos. Provas de desvio, de extorsão, de falsificação. Tudo. Clara pegou o pendrive como quem pega a relíquia sagrada. Por que está fazendo isso? Porque ele destruiu minha carreira. Fui bode expiatório quando a auditoria chegou perto demais. Me demitiu alegando incompetência, espalhou que roubei dinheiro, não consigo emprego há meses. Ninguém me contrata. Meu nome está sujo. Os olhos de Marina encheram de lágrimas contidas. Ele faz isso com todo mundo, usa pessoas e depois descarta, mas esqueceu que eu era a responsável pelo backup. Tenho cópias de tudo. Clara abriu o pendrive no laptop velho que trouxe. Arquivos e arquivos. E-mail de 2 anos atrás. Eduardo para Victor. Descobri o desvio da conta 43478. Você está roubando. Vou expor se não parar. Resposta de Victor. Expor? Com que prova? Eu te arrasto comigo e você sabe. Gravação de áudio, Victor falando ao telefone. Se ela não pagar, invento outro crime. Juiz é amigo meu, assino o que eu pedir. Um documento escaneado, mostrando o testamento falso em estágios de criação, com a assinatura de Eduardo sendo copiada digitalmente. Meu Deus, Clara sussurrou. Isso é confissão completa. É, e mais, no arquivo IAT, tem prova que ele estava no barco no dia da tempestade. Registro do porto mostra 2 homens embarcaram. Só Eduardo foi declarado morto. Clara gelou. Victor matou meu marido. Não posso provar assassinato, mas posso provar que ele mentiu sobre não estar lá. O resto, polícia investiga. Por que não foi a polícia você mesma? Clara perguntou, desconfiada ainda. Porque ele tem contatos, delegados no bolso, juízes almoçando na casa dele. Eu, sozinha, desempregada, sem credibilidade, seria esmagada. Mas você, viúva, com filho, com mídia já interessada, você tem palco. Use. Marina levantou-se para sair. Exponha ele publicamente primeiro, onde não possa abafar. Depois chame polícia. Torna impossível esconder. Deixou o pendrive na mesa e saiu pela porta dos fundos. Clara ficou ali por 1 hora, revisando cada arquivo. Tinha tudo, absolutamente tudo para destruir Victor. A pergunta era onde e quando. Velório oficial aconteceria em 48 horas. Igreja lotada, mídia presente, telão instalado para projetar fotos de Eduardo. E se em vez de fotos, ela projetasse verdade? É arriscado, Rafael disse quando ela contou o plano. Pode dar errado. Um dano ou pode dar certo. Clara respondeu com um sorriso que não tinha há meses. Padre Antônio vai deixar? Ele quer justiça tanto quanto eu. Vai deixar. Pela primeira vez desde a morte de Eduardo, Clara sentiu esperança. Real, sólida, quente no peito. Victor Montenegro tinha construído um império de mentiras sobre montanha de corpos quebrados. Mas esqueceu que viúvas têm pouco a perder e tudo a vingar. Em 2 dias, a queda dele seria pública, registrada, irreversível. Ou pelo menos era isso que Clara esperava. Porque o que ela não sabia ainda era que Victor tinha preparado o golpe final.
E em 24 horas, antes mesmo do velório acontecer, tudo desmoronaria de formas que ela não conseguia prever. A prisão de Rafael aconteceu às 5 da manhã, 24 horas antes do velório. Clara acordou com batidas violentas na porta, 6 policiais com mandado. Rafael Mendes está sendo preso por invasão de propriedade, falsificação de provas e difamação. O quê? Clara ainda estava de camisola, cabelos desgrenhados, mente tentando processar. Meu filho não fez nada disso. Temos ordem judicial. Onde ele está? Rafael desceu a escada de pijama, mãos levantadas. Está tudo bem, mãe. É engano. Vai se resolver. Mas seus olhos diziam diferente. Medo real pulsava ali. Algemaram seus pulsos. O som metálico do clique ecoou pela casa como tiro. Clara seguiu até a viatura descalça gritando. Ele é inocente. Foi o Victor. Foi ele que forjou tudo. Vizinhos saíram nas janelas, celulares filmando, mais combustível para o circo midiático. Rafael entrou na viatura, olhou pela janela traseira para a mãe. Não assina nada, não desiste, promete. Ela acenou, lágrimas já embaçando visão. A delegacia era prédio cinza de paredes sujas e cheiro de desinfetante barato, misturado com suor de décadas. Clara esperou 4 horas para vê-lo. Quando finalmente permitiram, Rafael estava sentado em sala apertada, cadeira de plástico duro, algemas trocadas por abraçadeira plástica nos pulsos, olheiras profundas como crateras. Victor entrou com queixa-crime, explicou com voz cansada. Diz que invadi o escritório dele, roubei documentos confidenciais, espalhei mentiras. Tem testemunhas, funcionários que juram me ver lá. Mentira, claro que é mentira, mas ele tem dinheiro para comprar testemunhas. Eu tenho o quê? Áudio vazado que advogado dele diz ser editado. Clara segurou as mãos do filho através da mesa de metal frio. Dr. Henrique vai te tirar daqui. Dr. Henrique renunciou ao caso hoje de manhã, mãe. Recebeu pressão, não explicou de quem, mas sabemos. O chão desapareceu sob os pés de Clara. Então o que fazemos? Você continua. Esquece de mim. Projeta os e-mails amanhã no velório. Acaba com ele. Não vou te abandonar. Não é abandono, é estratégia. Salva você primeiro, depois me salva. Clara saiu da delegacia e desmoronou. Não gradualmente, mas de uma vez, como prédio implodido. Caiu de joelhos na calçada suja, à luz do meio-dia cruel. Náusea violenta subiu pela garganta. Vomitou ali mesmo, em plena rua, diante de transeuntes que desviaram com nojo. Mãos tremiam tão violentamente que não conseguia segurar no corrimão para se levantar. Suor gelado encharcava a blusa de algodão, colando no corpo como segunda pele fria. Visão turva, pontos pretos dançando. Zumbido agudo nos ouvidos, afogando os sons do trânsito. Coração acelerado batendo tão forte que doía fisicamente no peito, como se fosse explodir e espalhar destroços de costelas pela calçada. Meu filho está pagando pelos meus erros, por eu ter sido idiota, por ter confiado, por ter assinado sem ler. Tentou respirar, mas ar não chegava aos pulmões. Ataque de pânico completo. Corpo dobrado de dor que não tinha origem física. Padre Antônio apareceu não sabe como. Alguém deve ter ligado. Ele a levantou com força surpreendente para homem de 65 anos, colocou no carro dele, dirigiu até a igreja. Sentaram-se em banco de madeira da nave vazia. Silêncio pesado de promessas quebradas ao redor. Clara chorava sem parar. Soluços violentos que sacudiam ombros. Eu destruí meu filho. Ele está preso por mim, por tentar me defender. Não. A voz do padre era firme. Ele está preso porque Victor Montenegro é criminoso que usa sistema corrupto a favor dele. Culpa não é sua. É sim. Eu assinei aqueles papéis. Eu confiei cego. Você amou. Amor não é crime, Clara.
mas cegueira é burrice. Ele pegou as mãos dela, calejadas e frias. Você não é sua mãe. Clara parou de chorar, olhou para ele. Como? Você me contou, há anos, sobre seus pais, sobre o acidente, sobre as dívidas escondidas. Lembro de cada palavra e sei que carrega esse medo desde então, medo de repetir o padrão dela, mas escuta bem. Inclinou-se mais perto. Sua mãe morreu sem saber a verdade. Você descobriu. Sua mãe não lutou porque não teve chance. Você está lutando com unhas e dentes. Não é a mesma história, mas o final é o mesmo. Sozinha, destruída, pagando por erros de homens. O final ainda não foi escrito. Padre Antônio apertou as mãos dela. Você refez sua vida aos 20 anos, completamente sozinha, sem ajuda. Essa força não evaporou. Está dormindo. Acorda ela. Como? Rafael está preso. Dr. Henrique desistiu. Lúcia está apavorada demais para ajudar. A mídia me odeia. Metade do país acha que sou criminosa. E a outra metade torce por você. Ele soltou as mãos dela. Levantou-se. Caminhou até o altar. Voltou com Bíblia velha. Davi contra Golias, história que contamos para crianças. Sabe por que ressoa? Porque gigantes sempre parecem invencíveis até caírem. Victor é gigante. Você é Davi, mas Davi tinha algo que Golias não tinha. Deus? Não. Tinha nada a perder. Golias tinha reputação, exército, armadura cara. Davi tinha pedra e funda. Quando você não tem nada, luta diferente. Luta sem medo de perder porque já perdeu. Lúcia apareceu na igreja meia hora depois. Trazia caixa de papelão velha. Achei isso no porão da clínica. Documentos antigos da empresa, de quando Eduardo e Victor começaram. Antes de tudo, apodrecer. Colocou a caixa no banco. Clara abriu. Contratos originais. Um em particular chamou a atenção. Assinatura de Victor falsificada 10 anos atrás em documento de compra de imóvel. A caligrafia era diferente da dele, perceptivelmente. Ele falsificava assinaturas desde sempre, Lúcia disse baixo. Eduardo me mostrou isso uma vez, rindo, dizendo que era normal no mundo dos negócios. Eu guardei porque achei errado. Nunca soube o que fazer com isso. Isso prova padrão de comportamento, Clara disse, mente voltando a funcionar. Perito pode comparar com o testamento falso, mostra que ele tem histórico. Exato. Lúcia sentou-se ao lado da cunhada. Desculpa por ter demorado tanto. Tive medo, mas medo me tornou cúmplice. Chega, o velório é amanhã. Clara disse, olhando para o padre. Você ainda deixa eu fazer isso? Projetar os e-mails? Igreja é casa de verdade. Verdade sempre tem lugar aqui. Vai ter escândalo, polícia, confusão. Já tive casamentos cancelados, batizados virados briga, crismas com desmaios. Suporto escândalo se for por justiça. Ele sorriu cansado. Além do mais, tenho 65. Me aposento ano que vem. Que me demitam por fazer o certo. Naquela noite, sozinha na casa que logo perderia, Clara tomou decisão definitiva. Não ia mais fugir. Não ia mais se esconder. Não ia mais deixar homens poderosos decidirem seu destino. Abriu o pendrive de Marina. Organizou os e-mails em ordem cronológica perfeita. Os piores primeiro. Os mais chocantes no meio, a confissão sobre o iate no final. Criou a apresentação simples, sem enfeites, apenas texto em fundo preto, palavras que falariam por si. Testou no laptop, funcionou. Salvou em 3 pendrives diferentes, caso um falhasse. Preparou discurso curto, ensaiou na frente do espelho. Meu nome é Clara Mendes. Durante 9 anos confiei no homem errado. Hoje, mostro quem ele realmente era e quem o matou. Voz firme, sem choro, sem drama, apenas verdade crua. Separou roupa para o velório. O vestido preto simples de algodão, o mesmo que usaria no início dessa história, quando tudo explodiria. Lavou o rosto, penteou os cabelos grisalhos para trás, prendendo em coque baixo. Olhou-se no espelho.
Viu mulher diferente da que era 6 meses atrás. Mais velha, mais cansada, mas infinitamente mais forte. Pegou a mala vermelha do armário pela última vez antes do plano. Tocou a alça gasta. Ainda não, mas em breve. Guardou de volta. Primeiro, a guerra. Depois, a liberdade. Ligou para Marina. Amanhã acontece, às 14 horas, Igreja São Francisco. Se puder, apareça. Seja testemunha. Estarei lá, Marina prometeu. Ligou para o celular que Lúcia usava para emergências. Traz os documentos antigos, todos. Entrega para a polícia que vai estar lá. Vou. Pensou em ligar para Rafael na cadeia, mas visitas não eram permitidas à noite. Mandou recado através do advogado novo, público, que pegou o caso pro Bono depois de ver a história na TV. Diz para ele que termino isso amanhã, por nós dois. Deitou-se na cama sem conseguir dormir, mente rodando cenários. E se o projetor não funcionasse? E se Victor conseguisse desligar antes das pessoas verem? E se ninguém acreditasse? E se a polícia aprendesse em vez dele? E se? Medo tentava paralisar, mas algo mais forte crescia por baixo. Raiva. Raiva fria, calculada, útil, não a raiva quente que explode e destrói sem pensar, mas a raiva gelada que planeja cada movimento como jogador de xadrez 10 passos à frente. Victor Montenegro tinha tirado seu marido, seu filho, sua paz, sua reputação, seu futuro. Amanhã ela tiraria dele a única coisa que ele valorizava mais que tudo. Seu poder, sua impunidade, sua máscara de empresário respeitável. Às 5 da manhã, desistiu de dormir. Levantou, fez café forte, sentou-se à mesa da cozinha com os 3 pendrives à frente. Eduardo, se está vendo de algum lugar, me ajuda hoje, me dá coragem, me perdoa pelos anos que acreditei em você sem questionar. E descansa sabendo que quem te matou vai pagar. Tocou a aliança que ainda usava. Tirou-a pela primeira vez desde o casamento, guardou na gaveta. Algumas correntes precisam ser quebradas antes da batalha. E foi então que Clara fez o que ninguém esperava. Transformou um velório em tribunal, transformou luto em arma, transformou silêncio de viúva obediente em grito de mulher que não tinha mais nada a perder e tudo a ganhar. O confronto final estava prestes a começar. E Victor Montenegro, sentado em seu escritório naquele momento, revisando o discurso emocionado que faria no velório sobre amigo e sócio injustiçado pela viúva maligna. Não fazia ideia de que em poucas horas seu império de mentiras desmoronaria em praça pública, filmado por dezenas de celulares, impossível de apagar ou esconder. A Igreja São Francisco estava lotada às 2 da tarde. Bancos de madeira envernizada ocupados até o último espaço. Gente de pé nos corredores laterais. Jornalistas com câmeras discretas no fundo. O caixão fechado de Eduardo repousava no centro do altar, coberto de rosas brancas que perfumavam o ar com doçura enjoativa. Velas altas queimavam nas laterais. Cera escorrendo em rios brancos. O telão estava instalado atrás do altar, imenso, pronto para projetar fotos do morto durante a cerimônia. Victor Montenegro já estava lá, sentado na primeira fila do lado direito, terno preto impecável, gravata de seda cinza, expressão de luto estudado no rosto. Cumprimentava pessoas com apertos de mão firmes, sussurrava palavras de consolo sobre perda irreparável do grande Eduardo. Interpretava o papel perfeitamente. Clara entrou pela porta principal às 14h15. O vestido preto simples de algodão contrastava com os trajes caros dos presentes. Cabelos grisalhos presos em coque severo. Sem maquiagem. Sem joias além da aliança que colocara novamente naquela manhã. Não por amor, mas por estratégia. A viúva precisava parecer viúva. Carregava a bolsa de couro gasto que continha os 3 pendrives. Lúcia entrava atrás dela, pálida mas presente. Marina Costa estava sentada no meio da igreja.
anônima entre desconhecidos, acenando discretamente. Padre Antônio esperava no altar, mãos cruzadas sobre a Bíblia, olhos transmitindo força silenciosa. Victor virou quando sentiu a presença de Clara. Sorriu, aquele sorriso de predador confiante. Levantou-se, caminhou até ela como se fosse oferecer condolências. Clara, que bom que veio. Sei que tem sido difícil aceitar a realidade, mas... Ela passou direto por ele sem responder. Caminhou até o altar com passos firmes que ecoavam no mármore. Padre Antônio estendeu a mão, ela entregou um dos pendrives discretamente. Ele conectou no laptop escondido atrás do púlpito, já ligado ao projetor. Tudo preparado. A cerimônia começou normalmente. Padre Antônio falou sobre perda, sobre memória, sobre legado. Convidou Victor a dizer algumas palavras. Ele levantou-se, ajustou a gravata, caminhou até o microfone com confiança de quem domina palcos. Eduardo Mendes foi mais que sócio, foi irmão. Construímos império juntos, baseado em confiança e lealdade. Sua voz ecoava pelas caixas de som, grave e controlada. Infelizmente, sua partida prematura deixou questões não resolvidas. Dívidas que... Clara levantou-se. O movimento brusco fez cabeças virarem. Victor parou de falar. Sim, Clara. Tom condescendente. Quer dizer algo? Quero. Ela caminhou até o altar, subiu os 3 degraus de mármore, ficou ao lado do caixão. Tirou da bolsa um controle remoto pequeno que o padre lhe entregara minutos antes. Você falou de confiança, Victor, de lealdade. Vou mostrar para todos aqui o que essas palavras significam para você. Apertou o botão. O telão acendeu. O primeiro e-mail apareceu em letras brancas sobre fundo preto, enorme, impossível de ignorar. De Victor Montenegro, para Eduardo Mendes. Assunto, desvio Cayman. Edu, transferi os 300 mil para a offshore. Quando dividimos? Murmúrio percorreu a igreja como onda. Celulares levantaram, começaram a filmar. Victor deu passo à frente. Isso é falsificado. Desliga isso agora. Tentou subir no altar. Padre Antônio bloqueou fisicamente, 65 anos mais sólido. Deixa ela falar. Segundo e-mail de Eduardo Mendes para Victor Montenegro. Descobri o desvio da conta 4.478. Você está roubando sozinho. Vou expor se não parar. Terceiro e-mail, resposta de Victor. Expor, me arrasto junto. E você sabe, tenho suas assinaturas em tudo. Clara olhou para a multidão, não para Victor. Meu marido não me devia 2 milhões. Meu marido descobriu que Victor Montenegro roubava da empresa há anos. E quando tentou confrontar, foi morto. O silêncio era absoluto agora, cortante como vidro. Quarto e-mail. Gravação de áudio começou a tocar. Voz de Victor ao telefone. Se ela não pagar, invento outro crime. Juiz é amigo, assina o que eu pedir. Risadas ao fundo. Quinta imagem. O testamento falso em estágios de criação. Camadas de Photoshop visíveis, assinatura de Eduardo sendo copiada digitalmente. Mentira! Victor gritou, voz perdendo compostura. Ela hackeou meus arquivos, forjou tudo. Mas suor escorria pela testa dele, mãos tremiam. Sexta prova, registro do Porto Marítimo mostrando 2 homens embarcando no iate Aurora no dia da tempestade, Eduardo Mendes e Victor Montenegro. Você estava no barco, Clara disse, voz firme como rocha. Disse que não estava. Mentiu para a polícia, mentiu para a seguradora, mentiu para mim. Victor recuou, tropeçou nos degraus, quase caiu. Foi acidente, discutimos, ele perdeu o equilíbrio, caiu, não foi. Parou, percebeu tarde demais, confessara. A igreja explodiu em vozes, gente de pé, câmeras filmando, jornalistas gritando perguntas. Clara desceu do altar, caminhou direto até Victor. Ficou centímetros do rosto dele. Você matou meu marido, prendeu meu filho, destruiu minha família. Por quê? Por dinheiro que nem precisava?
Victor olhou para ela e, pela primeira vez, a máscara caiu completamente. Porque ele destruiu minha vida primeiro, levou minha casa quando Mariana estava morrendo, cobrou juros de luto, sorriu enquanto eu implorava. Ele era monstro, Clara, e você nunca viu porque estava cega de paixão. Então, me mostra as provas. Me mostra os contratos desse empréstimo. Me mostra que ele realmente cobrou juros abusivos. Silêncio. Victor não tinha resposta. Não tem, né? Porque inventou isso também. Construiu narrativa de vingança justa para justificar assassinato. Ele merecia... Victor berrou, perdendo o controle total. Merecia morrer sozinho no mar, como o rato que era. E você merece pagar por ter sido idiota suficiente para casar com ele. Deu passo ameaçador na direção dela. Rafael apareceu do nada, saindo da multidão. Tinha sido solto 1 hora antes, quando as provas começaram a circular. Empurrou Victor para trás. Encosta na minha mãe e eu esqueço que estamos em igreja. Lúcia subiu também. Ficou ao lado de Clara. Você me chantageou por 5 anos, Victor. Me sangrou até quase falir. Aqui estão os documentos. Jogou pasta no chão aos pés dele. Extorsão, crime federal, mais um para a lista. As portas da igreja se abriram. 4 policiais entraram, liderados por delegada de cabelos curtos e expressão séria. Victor Montenegro está preso por suspeita de homicídio culposo, ocultação de cadáver, falsificação de documento, extorsão e fraude. Tem direito de permanecer calado. Algemas fecharam nos pulsos dele com um clique metálico final. Ele olhou ao redor, procurando aliados, apoio, qualquer coisa. Encontrou apenas olhares de repulsa, celulares filmando, testemunhas de sua queda. Isso não acaba assim. Tenho advogados, tenho conexões. Tinha, a delegada corrigiu. Passado, desde que os vídeos vazaram online há 10 minutos, seus amigos poderosos sumiram. Marina tinha transmitido tudo ao vivo. Milhões assistindo, impossível abafar. Victor foi arrastado pelos corredores da igreja sob vaias. Gente cuspindo no chão por onde passava. Flashes de câmeras capturando cada segundo de humilhação. Ele tentou cobrir o rosto, mas era tarde. A imagem já era viral. O empresário respeitável desmascarado publicamente, preso em funeral da própria vítima. Poesia amarga de justiça. Quando as portas se fecharam atrás dele, silêncio voltou gradualmente. Padre Antônio subiu ao púlpito. Verdade dói, mas liberta. Hoje vimos ambas. Olhou para Clara. Essa mulher perdeu marido, quase perdeu filho, quase perdeu tudo, mas não perdeu coragem. Não perdeu voz. Que seja exemplo para todos nós. Aplausos começaram devagar, depois cresceram. Trovão de validação. Clara desabou no primeiro banco, pernas não sustentando mais. Rafael sentou ao lado, abraçou. Lúcia do outro lado segurando a mão. Marina aproximou-se e ajoelhou-se na frente. Conseguimos, conseguimos, Clara repetiu, voz quebrando finalmente em soluços de alívio. A investigação foi reaberta oficialmente. Promotoria assumiu o caso. Mergulhadores retornaram ao local do naufrágio, encontraram destroços adicionais com marcas de luta. Perícia confirmou falsificação no testamento. Contas offshore de Victor congeladas, revelando milhões desviados ao longo de década. Lúcia e outras vítimas de extorsão vieram à tona, encorajadas pelo exemplo de Clara. A teia de corrupção desmoronou, levando junto juiz corrupto e delegado comprado. Dominós caindo em cascata satisfatória. Rafael foi inocentado formalmente, todas as acusações retiradas com pedido de desculpas oficial. Dr. Henrique voltou, envergonhado, pedindo perdão por ter abandonado o caso. Clara aceitou, porque perdão liberta quem perdoa, não quem é perdoado. A casa foi devolvida legalmente, dívidas declaradas inexistentes. Seguro de vida pago integralmente. Imprensa mudou narrativa completamente. Viúva heroína expõe assassino em funeral.
Clara recusou todas as entrevistas. Não queria fama, queria paz. 2 semanas depois, sentada na cozinha com Rafael e Lúcia, tomando café da tarde, Clara finalmente sorriu de verdade. Acabou. Acabou, Rafael confirmou. Agora você vai fazer o quê? Ela olhou pela janela para o jardim de hortênsias que começavam a florescer novamente depois de meses negligenciadas. Vou viver. Finalmente. Mas a história não termina com Vitória. Porque 6 meses depois, as cicatrizes ainda precisavam virar sabedoria. E a mala vermelha ainda esperava no armário, paciente como sempre. 6 meses depois do velório que virou tribunal, Clara estava no aeroporto internacional de Guarulhos. A mala vermelha vintage finalmente saía do armário, não mais como símbolo de sonho adiado, mas como companheira de jornada real. Dentro, roupas leves, passaportes, passagem para Lisboa, com escala em Marrakech, as mesmas cidades que planejara visitar 30 anos atrás. Desta vez, não havia desculpas. Não havia marido pedindo que esperasse. Não havia dívidas amarrando. Não havia medo paralisando. Apenas liberdade crua e assustadora de quem finalmente pertence apenas a si mesma. A casa nos subúrbios tinha sido vendida. Não por obrigação legal, mas por escolha consciente. Clara não queria mais morar em museu de lembranças falsas. Comprou o apartamento pequeno de 1 quarto em Pinheiros, próximo de cafés que gostava e livrarias que frequentava. O dinheiro recuperado da empresa, depois que justiça destrinchara a fraude completa de Victor, foi dividido. Metade para Rafael começar vida própria. 20% para Lúcia quitar dívidas da clínica. O resto para Clara reconstruir a existência do zero, como fizera aos 20, mas desta vez com sabedoria de quem já caiu e levantou múltiplas vezes. Reabriu a loja de bolos, agora em espaço físico pequeno, mas charmoso. As encomendas voltaram, primeiro tímidas, depois em avalanche quando a história dela virou sinônimo de coragem. Clientes pediam não apenas bolos, mas conselhos. Mulheres de 50, 60 anos apareciam na loja só para conversar, para dizer que a história de Clara as inspirara a confrontar maridos mentirosos, a abrir contas bancárias próprias, a ler contratos antes de assinar. Ela virou símbolo sem querer. Não gostava da atenção, mas entendia o peso. Representava toda mulher que um dia confiou demais e pagou caro. Os cabelos, agora completamente grisalhos, sem tentativa de tingir, eram usados soltos. Aos 58 anos, abraçara a idade em vez de lutar contra ela. Usava roupas coloridas pela primeira vez em décadas. Vermelhos vibrantes, azuis elétricos, amarelos solares que faziam pessoas virarem na rua. Luto acabou, dizia quando perguntavam sobre a transformação, em todos os sentidos. Rafael casara-se 4 meses após o julgamento. Noiva era a advogada que conhecera durante o pesadelo legal, uma das poucas que oferecera ajuda genuína. A cerimônia foi simples, jardim florido, 20 convidados, Clara chorando de felicidade real desta vez. Ele abrira consultoria jurídica especializada em defender vítimas de fraude corporativa. Minha mãe me ensinou que justiça não é opcional, dizia em entrevistas. Visitava Clara toda semana, levava flores, sentava na cozinha dela tomando café e contando casos que nunca podiam ser tão dramáticos quanto o deles. Lúcia transformara a dor em propósito. A clínica não apenas sobreviveu, mas prosperou. Ela começou terapia semanal, confrontou os próprios demônios, aprendeu que erro médico antigo não definia a vida inteira. Reconciliou-se com o passado, oferecendo atendimento gratuito 1 vez por semana para comunidades carentes. Não apaga o que fiz, admitia, mas constrói algo melhor sobre os escombros. Almoçava com Clara todo domingo, ritual sagrado de 2 mulheres que sobreviveram ao mesmo furacão. Padre Antônio reformara a igreja com doação anônima de Clara.
Vitrais novos, bancos restaurados, sistema de som que não chiava mais. Aposentara-se oficialmente, mas continuava celebrando missas especiais. Uma vez por mês, fazia sermão sobre coragem de mulheres bíblicas e modernas, sempre mencionando Clara sem dizer o nome, mas todos sabendo. Ela sentava no último banco, constrangida e grata ao mesmo tempo. Marina Costa conseguira emprego em startup de tecnologia, que valorizou sua experiência e ignorou as mentiras espalhadas por Victor. Processara-o civilmente, ganhara indenização que pagou dívidas acumuladas durante meses de desemprego. Visitava Clara ocasionalmente, trazendo vinhos caros e histórias de recomeços. Salvamos uma à outra, dizia sempre. Nenhuma teria conseguido sozinha. Victor Montenegro cumpria a pena de 12 anos por homicídio culposo, ocultação de cadáver, extorsão, falsificação e fraude, apelações negadas. Advogados caros não salvaram quando evidências eram montanhas intransponíveis. Clara nunca o visitou. Não tinha perdão a oferecer, nem ódio a alimentar. Ele simplesmente deixou de existir em sua narrativa, página virada e livro fechado. Clara estava agora no jardim da casa antiga, aquela que vendera meses atrás. A nova família que morava lá a convidara para chá, reconhecendo-a da TV. As hortênsias que plantara anos atrás floresciam exuberantes, roxas e rosas, misturadas em explosão de vida. Ela tocou as pétalas macias, sorrindo. Rafael estava ao lado, mãos no bolso. Sente falta, mãe? Da casa? Não, nem um pouco. Do papai? Do Eduardo que você achava que conhecia? Clara pensou antes de responder. Não. Sinto falta da mulher que eu era antes de descobrir quem ele realmente era. Mas não quero ser ela novamente. Ela era ingênua. Eu sou sábia. E do futuro que planejaram juntos? Não. Porque agora planejo futuros melhores, sozinha. E são meus, não emprestados, não condicionais. Meus. Fechou o portão da casa velha, virou as costas sem olhar para trás. A mala vermelha estava no porta-malas do carro. Lisboa esperava. Marrakech depois. Talvez Quioto no ano seguinte. Talvez voltasse, talvez não. Pela primeira vez em décadas, futuro era pergunta aberta em vez de caminho predeterminado. A jornada de Clara ensina verdades universais que ressoam especialmente para mulheres que viveram o suficiente para acumular cicatrizes. Recomeçar aos 50, 60 anos não é fracasso, é coragem destilada. Confiar não é fraqueza, é ato de fé. Mas confiar cegamente é negligência com a própria alma. Lealdade a si mesma sempre, sempre precisa vir antes de lealdade cega a outros. Envelhecer não é perder voz, é finalmente descobrir que sempre teve uma e pode usá-la como arma ou como cura. Quantas de nós assinamos documentos sem ler, porque amar significava confiar sem questionar? Quantas descobrimos segredos que racharam fundações de vidas inteiras? Quantas têm malas vermelhas guardadas, sonhos engavetados esperando permissão que nunca virá de outros, apenas de nós mesmas? Clara representa a reconstrução que é possível para qualquer uma. Não precisa de velório dramático ou vilão preso, precisa apenas de decisão firme, não mais. Eduardo teve verdade como legado final, não mentiras douradas. Victor paga décadas por crimes de anos. Clara libertou não só a si mesma, mas Lúcia, Rafael, Marina, todas as mulheres que assistiram e pensaram: se ela conseguiu, eu consigo. E você? Já assinou algo por amor sem ler as entrelinhas? Já descobriu que a pessoa dormindo ao seu lado era estranha completa? Tem mala vermelha, literal ou metafórica, esperando coragem que você acha que não possui? Viagem adiada? Sonho engavetado por promessas de alguém que nunca pretendeu cumprir? Liberdade que adia porque medo paralisa? Compartilhe sua história nos comentários aqui embaixo.
Suas palavras podem ser exatamente o empurrão que outra mulher precisa ouvir hoje para dar o primeiro passo rumo à própria libertação. Não estamos sozinhas nessa jornada. Nossa geração está reescrevendo finais que nos disseram serem imutáveis. Se inscreva no canal. Deixe seu like para que mais mulheres encontrem essa história. Ative o sininho para não perder. Na próxima semana, a herdeira que enganou o avô bilionário e descobriu o testamento secreto. Lembre-se sempre, sua assinatura tem poder. Use com sabedoria, nunca com cegueira. Até breve e boa viagem para onde quer que sua mala vermelha te leve.